Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui depois da nossa prova, hoje mais calmos, né? Para dar continuidade à matéria da nossa apostila. Então, na última aula, nós falamos de vacinas, falamos como as vacinas atuam, como que a tecnologia vem ajudando na saúde, aumentar a expectativa humana ao longo dos anos, né? Então, hoje nós vamos continuar nessa mesma linha de raciocínio. Nós vamos falar, olha, das doenças infecciosas. Muitas delas nós já temos vacinas para elas, né? Então, olha só, quando que ocorre uma doença infecciosa? Essa doença ocorre pela entrada de um micro-organismo ou outro parasita no corpo, que vai levar ao desenvolvimento de uma infecção. Então, quem que pode causar essas infecções? Ó, os vírus, os protozoários, as bactérias e os vermes podem causar essas infecções. As vacinas atuam na prevenção de grande parte das doenças infecciosas. Dependendo do tipo e da ocorrência ou da transmissão, a gente pode ter, olha, 3 situações. Então, olha só, pandemia, epidemia e endemia. Quem sabe aí qual que é a diferença entre elas? Pandemia a gente nunca mais vai esquecer depois do Covid-19, né, gente? Que nós estamos passando por uma pandemia. O que é uma pandemia? Olha, é quando a doença se espalha rapidamente por todo o mundo, resultando em um grande número de pessoas infectadas, certo? É o que nós estamos vivendo. O que é uma epidemia? É quando uma doença atinge subitamente, de uma hora para outra, um grande número de pessoas em um mesmo período de tempo e em várias regiões, certo? Mas não é no mundo todo. Então, nós tivemos, por exemplo, a epidemia, lá na África, nós tivemos uma epidemia de ebola. Então, o ebola foi uma doença que, de uma hora para outra, contaminou um monte de pessoas numa determinada região da África. Então, é uma epidemia. E uma endemia. O que é uma endemia? Olha, é quando a doença ela acontece com frequência numa mesma região. Então, ela mantém as pessoas doentes constantemente. Normalmente, essa doença ela vai estar relacionada às condições que a pessoa vive, as condições ambientais do local onde ela vive. Então, o desmatamento causa isso, o acúmulo de água parada. Então, a gente tem as endemias, que é o caso, por exemplo, das viroses. Quando a gente tem um monte de virose num determinado lugar, você pode saber, alguma coisa é água parada, é água contaminada, é uma endemia. Viram a diferença, então? Beleza. Então, vamos continuar. Ó. Agora, a gente vai entrar em saúde coletiva e ambiente. Então, até então, a gente estava falando de saúde individual, de como proteger a saúde individualmente. A saúde coletiva, a gente sabe que ela está relacionada com a saúde de uma população, de uma quantidade de pessoas, né? Então, ó, está relacionada à garantia de bem-estar e de qualidade de vida às pessoas de determinada comunidade.
Isso somente é possível com um ambiente limpo e bem estruturado, proporcionando à população condições dignas de vida. É o que a gente vê ser prometido em todas as eleições, né, gente? Ah, nós vamos trabalhar para termos condições de vida dignas para todos. Então, na nossa região, realmente, nós não temos grandes problemas. Temos sim problemas de pobreza, de miséria, mas a gente é bem estruturado. Se nós formos nas áreas mais interioranas, lá do Nordeste, do Norte, que são áreas muito pobres, aí nós vamos ver pessoas vivendo em áreas completamente desestruturadas para a vida humana. Então, o básico que a gente precisa para ter saúde, para ter dignidade para as pessoas, chama-se saneamento básico. Então, as pessoas precisam ter água em casa e rede de esgoto para poder ela jogar alguma coisa na pia e ir para o esgoto, ela usar o banheiro sanitário com higiene para não pegar nenhuma doença. Isso é saneamento básico, né? E olha só, de todo o país, de 100% do Brasil, apenas 44,9% dos esgotos são tratados. Então, esse esgoto, muitas vezes, ele fica a céu aberto, igual a gente vê de vez em quando áreas na televisão que eles mostram, as pessoas morando perto daquele esgoto a céu aberto, aquilo ali dá muito bicho, né? Então, as prefeituras, elas precisam se organizar para poder tratar esse esgoto, tirar essa sujeira, tratar essa água para que ela possa ser reaproveitada. Quando nós temos esse problema de falta de saneamento básico, olha só, que é a falta de tratamento de água e esgoto, várias doenças estão relacionadas a isso, como desinterias infecciosas. O que é desinteria, gente? É diarreia, né? É essa virose que a gente tem de vez em quando. Cólera e verminoses. Várias verminoses são resultado dessa falta de saneamento básico. Vocês vão estudar mais à frente que existem os vermes que a gente adquire pela água contaminada. Essa água contaminada, muitas vezes, ela é usada para regar a plantação de verduras, por exemplo. Aí aquelas verduras ficam todas contaminadas. Muitas vezes a pessoa pisa na água suja, na água contaminada, o que acontece? Ela também se contamina com aquele verme, né? Então, essas doenças estão todas relacionadas a essa falta de saneamento básico. E o lixo? O lixo também é um problema grave, porque se vocês pararem para observar a quantidade de lixo que a gente gera em um dia na casa da gente, é uma quantidade fora do normal. Agora você multiplica pela quantidade de residências que tem na sua cidade. Então, a gente precisa ter um planejamento para esse lixo, uma reciclagem. Como as prefeituras elas têm muito trabalho nesse sentido de reaproveitar o que pode ser reaproveitado, de jogar no lugar certo aquilo que não pode ser reaproveitado, né? Por quê? Porque nós temos doenças também que são relacionadas com esse lixo, com o acúmulo de lixo, como a leptospirose. Você sabe que a leptospirose ela é uma doença que vem da urina do rato. Então, a gente vê um aumento muito grande dos casos de leptospirose quando a gente tem enchente na cidade. Quando você tem enchente, as pessoas andam naquela água. E ali naquela água tem rato, o rato urina, aquela urina do rato fica ali. E elas acabam se contaminando. E é uma doença muito grave. A dengue, a gente sabe que a dengue, o mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a gente sabe que esse mosquitinho, ele dá nos locais onde tem água limpa e parada. Então, aonde que você acha água limpa e parada? Principalmente no lixo, nos pneus, não é assim que a gente vê? Todo mundo sabe disso, a gente vê as propagandas, que não são poucas,
para a gente prestar atenção nos vasinhos de planta, nos pneus, no lixo, naquelas coisas que ficam sem cobertura e que ficam muito tempo paradas. Elas é que vão acumular vão fazer essas condições que o mosquitinho tanto gosta para se desenvolver, né? A febre amarela também é provocada por esse tipo de acúmulo de lixo. Então, gente, olha só, essa poluição, o que a poluição tem a ver com a nossa saúde? Olha, quando a gente fala de poluição, a gente lembra só de poluição do ar, mas não é, aqui engloba todo tipo de poluição, ó. A poluição da água, do solo e do ar é responsável por doenças e mortes de pessoas em todo o mundo todos os anos. Muitas substâncias liberadas no ambiente pelas indústrias, pelos carros e pelas atividades domésticas causam problemas como doenças respiratórias, cardiovasculares e alergias. Quem tem alergia aí, ó, quem tem rinite alérgica, sabe contar direitinho, né? Quando muda o tempo, ou quando o tempo fica muito seco, que aí a poeira sobe fácil, você sabe que a sua rinite vai atacar. E a rinite nem é tão grave, né, gente? Mas tem gente que tem bronquite, tem gente que tem asma, então já fica muito mais perigoso. E a gente está falando de poeira doméstica. Fora que você tem as indústrias, você tem lá as chaminés das indústrias, você tem o cano de descarga dos carros, todos eles são responsáveis por poluir o ar que a gente respira. E esse ar que a gente respira, para quem tem problema respiratório, é muito importante a qualidade do ar, né? A convivência com fumantes em casa está entre as causas importantes de doenças causadas pela poluição do ar. A gente sabe que é chamado fumante passivo. Existe aquela pessoa que fica doente por causa da fumaça do cigarro sem nunca ter fumado, né? E essa pessoa então conviveu com outras pessoas que fumavam dentro de casa e acabou fumando junto, coitado, né? A poluição se tornou uma ameaça ao ser humano, levando milhões de pessoas à morte todos os anos em todo o mundo. No Brasil, alguns estados e municípios apresentam programas de medição e acompanhamento do nível de poluentes, identificando maneiras de intervir e melhorar a qualidade do ambiente. É a melhor coisa a se fazer, gente. Eu acho que nós temos que nos mobilizar para a gente poder cobrar dos nossos representantes lá, dos vereadores, do prefeito, e cobrar isso, cobrar o que está sendo feito para a poluição, para controlar a poluição da nossa cidade, porque a cidade está crescendo, cada dia ela cresce mais, e cada dia que ela cresce é uma indústria que abre, são mais carros circulando. De manhã, por exemplo, no sábado, quando a gente vai na rua, é um desespero de tanto carro, não é? Antigamente não era assim. Então, a quantidade de gases na atmosfera aumentou muito. O que está sendo feito para a gente se preparar para esse crescimento? Então, a gente precisa desenvolver esse senso crítico, porque uma cidade, por exemplo, ela não cresce de um dia para o outro, igual São Paulo. São Paulo, eles têm lá um rodízio de carros. Olha a placa do carro, a placa que termina em 1 e 2, pode circular hoje. O resto não pode. Placa que termina 3 e 4, pode circular hoje, o resto não pode. A gente vai chegar nesse ponto, a gente está preparando alguma coisa, por que a gente não incentiva o uso de outros meios de transporte que não poluam o ambiente, tipo bicicleta, né, que é tão saudável? A gente tem outras formas de prevenir esse crescimento desorganizado. Então, hoje, a nossa aula é muito simples, ela é o início aí da saúde coletiva. Eu queria abrir os olhos de vocês para esses problemas e pedir também que vocês fizessem de dever de casa, ó, as páginas 41,
44 e 45, tá bem? Essa semana eu vou pegar as notas das provas, vou corrigi-las novamente, porque nós tivemos um equívoco lá no gabarito do positivo, então eu tenho que fazer as devidas correções e provavelmente na semana que vem eu vou estar enviando para vocês as notas de todos. Combinado? Então, ó, não se esqueçam, façam o dever, mandem para mim para que eu possa ver, tá? Comentem o vídeo se quiserem comentar, tá? E estudem bastante, façam direitinho, com capricho. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e um beijo grande para todos.